Isso aí, boa tarde, mais um clube. Hoje, 22 de março. Muito bom estar aqui novamente. E vamos lá, vamos seguir nos assuntos habituais, sempre insistindo aqui, sempre mostrando. Finalmente estamos na Washington. Essa semana ocorreu o Snug e a própria ServiceNow publicou aí mundialmente. A nova release está disponível a todos os clientes, finalmente. E agora, se você está na Tóquio, precisa migrar aí para, no mínimo, a versão UTA, para seguir com o programa da ServiceNow, que é manter as 3 releases atuais. A Tóquio, como mostramos aqui, está fora, não tem mais aí dentro do nosso universo. E assim, nossa matriz de produto aqui, nossa mandala, nosso gráfico, seja como você quiser falar. Insisto, se você nunca viu o vídeo, vá lá, assista o vídeo. Tem um vídeo gravado. A gente falando sobre produto, falando sobre certificações. Busca esse vídeo lá, assista, conheça todos os produtos. Tudo que a ServiceNow tem a lhe oferecer. Aqui, onde temos material compartilhado pela própria ServiceNow, então temos diversos canais aí, também falamos em um vídeo sobre ele. Deixamos aí na descrição e, por fim, insistindo aqui, mostrando até chegarmos em maio, né? Vou ficar mostrando aqui. Daqui a pouco talvez não possa mais ser inscrito, mas se você está ouvindo aí, se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre o ServiceNow, em maio teremos o Knowledge em Las Vegas. E assim, seguimos aí. Hoje temos uma convidada especial. Karen tem falado em alguns clubes aqui conosco, mas quem que é a Karen, né? Vou mostrar um pouquinho aqui a sua trajetória, por onde ela passou. Já deixamos algum dos logos ali por onde ela passou. Essas são as empresas, não os projetos. Passou por muito mais projetos. Mas é isso aí. É, seja bem-vinda, Karen. É, tudo bem? Obrigada, Bom, obrigada pelo convite de novo. Falar um pouquinho agora dessa carreira ServiceNow vai ser bem legal. que ótimo. Então vamos lá, só iniciando aí, vamos iniciar do básico. Estamos mostrando ali já as empresas, né? Mas qual que é essa trajetória aí? Qual que seria um marcos? Como é que você chegou aí, vamos dizer, já juntando tudo, né? Como é que você chegou e se tornou especialista ServiceNow? Bom, eu falo que tecnologia é uma coisa que escolhe a gente não escolhe, né? Então, a trajetória profissional começou como eu acho que a maior parte da minha geração, com a curiosidade que eu nasci e a tecnologia veio quando eu estava na infância e acabei aprendendo a fazer muita coisa sozinha. Então eu faço já parte daquela geração que é muito injusto perguntar para uma criança de hoje, e da minha época já era injusto, o que você vai ser quando crescer, porque provavelmente as profissões que as pessoas estão trabalhando hoje nem sequer existiam quando a gente era criança, né. Então isso é bem importante falar. E a tecnologia aconteceu, eu comecei trabalhando com empresas de tecnologia na parte de suporte, mas eu já tinha aprendido de forma autodidata a programar. Então eu tive a carreira nessas empresas de tecnologia, sempre fui de uma para outra espontaneamente, assim, nunca procurei os empregos, para dizer a verdade, eu ia por convite, isso é muito importante falar, e por isso eu naveguei em diversas áreas de tecnologia. Então eu comecei com programação, área de suporte normal, e aí eu fui navegando para a área mais de negócio, porque você precisa entender a necessidade do cliente. Então essa dinâmica de nunca dizer não, né, se tem um novo conhecimento de tecnologia, seja ele humano ou tecnológico, sempre foi muitas pontes de sim para a tecnologia, para eu poder entender todo esse universo e passar por todas essas empresas, a maior parte consultoria.
E a oportunidade de vir com o ServiceNow, de trabalhar com o ServiceNow, quando eu estava na NTT, na época ainda Everest, eu já atuava em diversas áreas de tecnologia, direto com o cliente, da parte de processo, assim como na parte técnica, programação, análise de servidores, enfim. Veio a oportunidade de tirar a certificação para ServiceNow, e foi mais um sim, dos diversos sims que eu sempre dei em toda a minha carreira de tecnologia. E foi o sim mais feliz que eu dei, porque quando eu conheci a plataforma ServiceNow, por eu ter passado por tantas áreas, áreas de projetos, área de operação, área que mexe com custo, de repente eu conheci uma solução que tinha todas as minhas necessidades dentro de uma única aplicação. Então eu via aquela quantidade de Excel que eu tinha na minha máquina para fazer controles, e depois tinha que ficar consolidando, eu vi uma aplicação que já me dava tudo aquilo. Então, meu interesse, essa minha paixão que eu tenho pelo ServiceNow, que eu não escondo de ninguém, eu falo que é o meu brinquedo favorito sempre, veio justamente dessa capacidade de, além de ser uma ferramenta que eu posso me tornar consultora, ter uma profissão, eu realmente entendo os benefícios dela e uso ela na prática, para trazer todos esses relatórios consolidados. E a NTT me deu a oportunidade de trabalhar em diversos clientes aplicando isso, foi assim que eu cheguei no universo ServiceNow e tô aqui até hoje. Muito bom. Pegando esse gancho aí, só para colaborar, eu falo muito, muitas vezes pergunto, tá dando alguma palestra aí, principalmente quem é mais novo acaba perguntando, né? Vou fazer uma pós, vou fazer um idioma. Eu sempre respondo que os dois são importantes. Colaborando com essa experiência, aqui você está com bastante experiência, inclusive internacional, fazendo alguns projetos aí, seja em inglês ou espanhol. O que isso te apoiou, né? Esse conhecimento, na sua visão, esse conhecimento de já ter o idioma, entendeu? Porque isso acredito que isso deva ter facilitado um pouco em suas oportunidades. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Não, os idiomas são fundamentais e é aquilo que eu falei dos diversos sims que a gente dá para a vida, né. Então, eu tive a sorte de ter o espanhol desde pequena, que eu morei fora por necessidade da minha família, a gente acabou morando fora, acabei aprendendo espanhol por um ano que a gente morou fora. E o inglês muito importante, e assim, hoje eu atuo em projetos em inglês, justamente quando eu comecei a estudar para ServiceNow, eu tinha aquela proficiência de ler o inglês, mas eu não falava, né, e ainda me apoiava bastante com o tradutor. Mas o próprio processo de aprendizagem, o esforço, eu querer aprender a plataforma, me deram inclusive uma fluência em inglês fora do normal, e rapidamente eu comecei a atuar, por causa do contato, você trabalha realmente bilíngue na ferramenta, eu comecei a atuar nos projetos em inglês, e isso é fundamental, até para você compreender muito do antigamente, né, agora já tem tradução em português, mas para você compreender melhor a plataforma, você acaba melhorando o seu inglês. E comercialmente, para mim, eu já tinha o espanhol, que já era bem bacana, e o inglês ele foi fantástico, me abriu mais e mais portas, isso é muito importante, né. E é aqueles processos do sim, não tem hora certa, não tem forma certa. Tanto o meu espanhol como o inglês, eles foram autodidatas, assim como tudo na minha vida, né. Eu sou uma pessoa de processos autodidatas, eu aprendo realizando, eu aprendo estudando sozinha, porque é minha metodologia. E não tem hora certa de aprender, não tem primeiro vem um convite para trabalhar num idioma e depois você aceita. Você percebe que você precisa, você tem uma necessidade e você simplesmente vai atrás. No momento certo, aquilo será necessário na sua vida. São os diversos sims que a gente dá na vida, mesmo sem entender o propósito. Eu acho que isso é fundamental. E no ServiceNow eu aprendo um novo módulo, eu vejo um novo conhecimento, eu faço isso direto, ainda não sei como aplicar, mas no momento do processo, de um projeto, uma especificação de cliente, eu falo: "Nossa, é este módulo". Então são os sims para o conhecimento. E o ServiceNow tá sempre renovando, né, então a gente precisa ter esses sims e a cabeça aberta para aprender as coisas sempre. E dentro desse processo, quais são os maiores desafios aí que você enfrentou ao trabalhar com o ServiceNow? Como que isso se sucedeu, seja tecnicamente ou ao lidar com pessoas, por exemplo, processos? O maior desafio do ServiceNow
por ele ser uma ferramenta que tenta trazer a visibilidade da tecnologia para o negócio, ele atua justamente com esses 2 universos, um universo extremamente técnico, que precisa de precisão, precisa de dados coesos, precisa de toda a base dele de arquitetura correta, e ao mesmo tempo ele trabalha com o universo de necessidade do negócio. E o gap de tecnologia, eu acho que no mundo em geral, né, em todos os projetos, seja qual for, é justamente essa comunicação, esse depara da necessidade do negócio para a melhor solução tecnológica. Então, às vezes, a tecnologia está com aquela linguagem técnica demais, falando: "Eu preciso só de um campo", e o negócio precisa daquele mesmo valor que está num campo tecnológico, só que apresentado sobre 3 rótulos diferentes. E existe um gap, uma necessidade de comunicação adequada, um interlocutor, na parte de especificação e construção, e na parte de apresentação para o negócio. Então, não só no ServiceNow, acho como na tecnologia como um todo, esse é o maior desafio, é conseguir fazer essa interlocução de pegar as necessidades do negócio e trazê-las de uma forma adequada para a tecnologia, e assim como a tecnologia se expressar de uma forma menos booleana para o negócio, falando assim: "Nós temos essa informação aqui que atende a essa sua necessidade". Então essa interlocução de entendimento de necessidade e entrega em todos os projetos, é geralmente o que causa ruído, ou que às vezes causa alguns atrasos, ou se não até desenvolvimentos desnecessários, né, que no ServiceNow não é desejado, porque ele já tem as soluções, ele com certeza já tem as soluções lá, a maior parte delas, são raríssimos os campos que precisam ser realmente criados na plataforma. O maior desafio é sempre essa interlocução, é esse jogo de cintura e a abertura de ambos os lados, né, tanto do negócio para entender um pouquinho mais a visão da tecnologia, quanto das pessoas que estão em tecnologia, às vezes ter uma abertura para esse universo de palavras mais complexo, ou essas outras visões que eu chamo de parábolas do negócio, para entender os processos do negócio e fazer o deparo tecnológico para fazer a melhor implementação com o mínimo de customização necessária. É essa interlocução, acho que o maior desafio hoje. E Tá, sempre, né? sem dúvida. Show. Você já comentou um pouco, mas para ser mais claro, né? Quais são habilidades essenciais que você acredita que um profissional de ServiceNow tenha que ter para se destacar aí ou trabalhar no mercado? Uma visão funcional, né, ServiceNow, embora ele seja um sistema, precise às vezes fazer alguma parte de programação, tem que ter lógica, obviamente, mas esses são atributos básicos, né, de quem trabalha com tecnologia, de quem trabalha com programação, mas o interesse genuíno pela parte funcional, o interesse genuíno pela parte dos fluxos de negócio, interesse genuíno, entender qual o propósito da plataforma, que é tornar todos os fluxos de uma empresa visíveis, né, onde as tarefas, seja automatizadas ou de pessoas, elas passem por fluxos e que esses fluxos já gerem reportes, ou seja, quando você é um programador ServiceNow, você trabalha com especificação funcional do ServiceNow ou atua em qualquer área dele, é importante que você tenha esse engajamento com para que serve a plataforma? Esse interesse genuíno nos processos. Então, vai do atendimento ao cliente, ou seja, tem que ser fácil para uma pessoa abrir uma requisição, um chamado, pedir alguma coisa na plataforma, tem que ser fácil para quem vai atender, tem que ser o resultado desses dados de atendimento tem que gerar dados legais para quem é da operação, para entender: "Olha, está atrasado, essa operação está indo bem, aquela não está". E no final, também tem que ter a visão da governança, por que que o pessoal contrata o ServiceNow, por que que os gestores contratam o ServiceNow? Porque o ServiceNow dá uma visibilidade real dos números. E aí a gente está falando que quando você tem um ServiceNow inteiro, integrado com Project Management, com toda a parte de HSM que governa operações, a gente está falando dos OKRs, dos objetivos de governança da empresa, você vai ter lá o custo, os projetos e tudo que está sendo feito dentro da empresa para atingir aqueles objetivos que o top executivo da empresa definiu para todos os seus gerentes. Então, quanto mais você se aprofunda
no universo de governança da tecnologia, mesmo como desenvolvedor, e mais tem interesse genuíno por isso, melhor a sua entrega no ServiceNow, maior o seu comprometimento e entendimento das funções que já existem nele. Então, esses são benefícios significativos que uma empresa pode obter ao adotar o ServiceNow como sua plataforma. Esses são benefícios e que são coisas que você vai aprendendo ao longo da trajetória da sua vida na TI. Hoje, quem faz faculdade vê esses temas e às vezes não faz muito sentido quando você está vendo a faculdade, não tem experiência, e são temas super atuais. Os desenvolvedores ou quem vai trabalhar na plataforma é muito interessante, até se estiver fazendo uma faculdade, tiver disposto a conhecer ServiceNow, é uma forma de entender na prática a usabilidade e é um diferencial total, né? Essa é a visão geral do ServiceNow, é o para que ele serve, e é muito importante quando você quer ser um profissional da ServiceNow, você entenda que dentro da plataforma você tem como executar e ver acontecendo, mesmo sem ser o presidente da companhia, todo esse fluxo de vida de tecnologia. Nós já falamos no passado sobre low code, no code, pro code, mas falando sobre o profissional, faz alguma diferença na sua visão se o profissional vai ficar focado só em pro code, ali, só ficar codificando dentro do ServiceNow, ou se ele vai ser só um profissional de no code, só configurando, vamos dizer assim. A ServiceNow até divide, né? Já apresentamos aqui também no passado as carreiras ali, inclusive ele separa o System Administrator, que a pessoa só administra o ServiceNow. Você vê alguma diferença isso como habilidade a ser mais desenvolvida para um profissional de ServiceNow? Para um profissional de ServiceNow, desenvolver as habilidades low code, no code é essencial, porque você não corre o risco de quebrar a plataforma, porque praticamente tudo está desenvolvido. Então, vou falar um pouquinho uma coisa que não existia na minha época, que na época que eu comecei a estudar ServiceNow foi quando surgiu, que é o Flow, que vem em substituição do Workflow. A utilização do Flow, ela é fundamental e é uma coisa low code, é uma das soluções da ServiceNow, e eu vejo que muitas vezes, muitas empresas ou muitas coisas ainda estão usando as BRs que são codificadas ou os client scripts. O Flow, quando você usa arrastando caixinhas do ServiceNow, por exemplo, você já tem os objetos construídos na ServiceNow, você não precisa reconstruir alguns códigos. E a ServiceNow caminha cada vez mais, então já tem as workspaces agora, os portais estão todos sendo renovados, tudo está sendo feito low code ou no code, para você já ter o standard, você já ter todas as funções, todas as melhores práticas de programação embutidas nessas soluções, para que você não precise recriar essa solução e você já tem tudo otimizado, porque a ServiceNow já criou de forma otimizada essas ferramentas, você não precisa pensar na baixa programação. É muito mais rápido, é muito mais prático e você pode focar no que realmente interessa no ServiceNow, que é o fluxo dos negócios, a entrega para o cliente final, a reportabilidade dos dados. Então, você não precisa pensar em criar tabelas, você não precisa pensar em criar campos, você não precisa pensar em otimização de código, isso já está pronto. Então, o caminho low code, para quem quer se especializar em ServiceNow, é o melhor. O Pro Code, ele vem na nossa vida pensando em ServiceNow, tá? De acordo com a necessidade. E vai ser cada vez mais raro você realmente precisar desenvolver algum código que algum low code não oferece para você uma forma de fazê-lo na ServiceNow. Hoje eu tenho raríssimas necessidades de criar qualquer coisa codificada na, dentro da ferramenta. O Flow atende muitas das minhas necessidades, ou seja, eu consigo fazer arrastando os bins, arrastando as caixinhas, criar os fluxos necessários. E cada vez, assim, da época que eu comecei, há 5 anos atrás para cá, eu tenho cada vez menos criado códigos, assim, eu estou escrevendo em JavaScript e tudo mais, essa parte pro code. Eu tenho usado demais as ferramentas low code. E eu acho que esse é o caminho e é a visão deles também. Muito bom. Aí falando em projetos, né? Claro, não precisa exatamente dizer nomes, mas quais são os projetos interessantes que você trabalhou usando o ServiceNow?
O que isso de repente causou para você, teve de acréscimo à sua própria carreira? Olha, falar de projeto em ServiceNow não é falar de projetinho, né, é só falar de projetão. Então, trabalhar com ServiceNow é trabalhar com grandes companhias, é trabalhar com grandes processos, é trabalhar com grandes necessidades. Todo, todo, todo processo, todo projeto é muito aprendizado, porque eu gosto muito de falar de que, você dirigir um carro, uma moto, é uma certa complexidade, mas quando você vai dirigir um caminhão biarticulado, você tem outras necessidades, você descobre que às vezes a direita não é a esquerda não é a direita. Os projetos da ServiceNow trazem esse aprendizado pra gente, devido ao volume de pessoas, ao volume de projetos, ao volume de processos que sempre estão envolvidos, né, ou seja, na aprimoração quando você está aprimorando um ServiceNow que já existe ou implementando ele, você pode navegar nesse universo de necessidades e começar a trabalhar o entendimento da TI como todo internamente. Você vai ver várias empresas falando exatamente a mesma coisa com nomes, siglas e linguagens diferentes. Todo projeto é um grande aprendizado. E toda vez que você muda, que você tem essa oportunidade com o ServiceNow também, de estar sempre em contato com grandes empresas, você vai sintetizando esse universo de tecnologia dentro de você, entendendo e aprendendo a fazer esses deparas tecnológicos de como cada empresa entende um processo e cada vez mais simplificando para você mesmo, né, o que é o universo da tecnologia e como as pessoas podem falar as mesmas coisas de forma diferente. E dentre todas as experiências que eu pude ter com todas essas grandes, a mais marcante para mim sempre, sempre, é: não desenvolva nada customizado na plataforma sem olhar a documentação da ServiceNow das próximas versões. Eles sempre dão spoiler do que eles estão fazendo, do que eles estão construindo. E já aconteceu, inclusive mesmo depois de notificar o cliente, tá, já aconteceu em vários projetos, do cliente pedir uma coisa, a gente fala: "Mas na próxima versão vai ter essa solução", né. E às vezes o cliente acaba optando: "Não, mas eu não posso aguardar, vou desenvolver". Quando isso acontece, geralmente a versão sai antes, inclusive, do desenvolvimento, porque tem que começar do zero e a solução da ServiceNow acaba sendo melhor. Então, fica sempre como, alerta, né. Sempre antes sempre antes, quando e durante qualquer solicitação de cliente, a gente olhar primeiro se a ServiceNow já faz aquilo de forma nativa e se ela não fizer, olhar a release, todas as informações que a ServiceNow já tem das próximas versões. Porque todas as melhores práticas de mercado, eles atualizam e eles estão sempre atualizando a versão da ServiceNow. Não existe cliente em versão desatualizada, 3 versões você tem que migrar para a plataforma. Então é sempre importante para não ter, retrabalho ou customizações indevidas na plataforma que acaba encarecendo, e quando eu falo encarecendo é o tempo de desenvolvimento e depois em manutenção da plataforma, a gente sempre ficar de olho no futuro, que a ServiceNow comunica isso para a gente, para não fazer esses desenvolvimentos desnecessários e manter a saúde da plataforma, o desempenho da plataforma para o cliente e, claro, né, o nosso serviço de consultoria sempre ser o mais eficiente e o mais produtivo possível, benéfico para todo mundo, né, porque a construção, a customização, tudo isso tem um tempo e depois gera uma manutenção que muitas vezes não é vista nem com bons olhos para quem está contratando, que acaba ficando caro, e assim como para nós consultores, que depois temos muitos problemas para fazer a atualização da plataforma e fazer toda a gestão disso, porque ela vai ficando mais pesada. E se fôssemos falar, por exemplo, né, em se manter atualizado, tendências, você chegou a comentar um pouco, mas para ser mais claro, a TI sempre, a tecnologia está sempre em evolução. Lá atrás você falou até de escolher uma profissão, né, no futuro. O futuro quando muda já mudou profissão, já mudou tecnologia, já mudou muita coisa. Qual seria uma forma para se manter atualizado especificamente, para estar sempre alinhado aí à expectativa do mercado?
Bom, a ServiceNow não peca em documentação, não peca em informação, eles estão sempre fazendo, tem uns canais do YouTube oficial, né, para quem fala inglês, tem muito happy hour, tem sempre informações que eles estão compartilhando o que eles estão fazendo. Eu gosto muito dos canais do YouTube. Eu gosto muito das coisas que eles fazem lá. E não é só coisa institucional, tem bastante coisa bem descontraída que eles fazem. Então é uma forma divertida já para mim. Eu prefiro me manter atualizada assim, dessa forma. Mas também tem os sites oficiais, o Docs, né, da ServiceNow, onde eles falam, já começam a lançar as releases das versões. Então sempre dou uma estudadinha quando vem os spoilers das releases, eu me mantenho atualizada por lá. E eu tenho, né, como várias das minhas paixões malucas pela ServiceNow, eu gosto muito do Now Learning, que é justamente a plataforma onde a gente faz os estudos. Então, eu estou sempre fazendo os estudos, inclusive eu faço os mesmos cursos mais de uma vez. Por exemplo, a CSA, que é para certificação. Toda vez que sai uma versão nova, eu faço o curso inicial para a primeira certificação da ServiceNow. Eu faço toda a trilha. Porque o ServiceNow já não é nem de longe o mesmo da primeira vez que eu fiz a certificação há 4, 5 anos atrás. Então, se eu não fizer esse curso do Learning que eu já aprendi, que toda vez que lança uma versão nova eu tenho que fazer, eu simplesmente não saberia como mexer no ServiceNow hoje, né. Então, vem dessa vontade de aprender e conhecer a plataforma, e fique tranquila que refazer um curso da ServiceNow não é fazer o mesmo curso. Sempre está diferente a plataforma. E são as minhas formas, mas é porque eu sou uma curiosa de plantão, e que realmente eles não mudam um pouco a plataforma, né, eles mudam o visual, você percebe que a cada versão tem mudanças drásticas e significativas, então esse sinal, toda vez que eu vejo que o ServiceNow mudou alguma coisa drasticamente, para mim já é sinal de voltar para o Learning e fazer aquele cursinho da CSA, da primeira certificação deles, todo aquele pacote, porque veio mudança drástica e para facilitar sempre a nossa vida. Então essas são as formas principais que me mantêm atualizada. Essa sem dúvida é o que desponta a ServiceNow, né? Toda release aí, todo momento sempre tem grandes evoluções na ferramenta. Nós não Não ficamos para tem trás, né? atualização de versão não tem atualização de versão sem atualização de documentação. A documentação para eles é muito importante, sempre, sempre sai atualizada com a versão. Você não tem atraso nisso, é impressionante a qualidade da comunicação da solução deles. Inclusive agora em português, né? Está sendo atualizado constantemente. Inclusive já está disponível aí. Falamos no último clube. Já está disponível na Release Washington toda a documentação em português. Isso é importante dizer. Mas vamos lá, para a gente ir finalizando aqui, tem alguma história curiosa, engraçado, algo relacionado ao ServiceNow que você passou ao longo desses anos? Eu vou para a clássica que eu já falei, né, não customize a plataforma sem olhar a próxima versão. Então essa é tragicomédia, né, que geralmente a gente alerta: "Vamos fazer padrão", aí falam: "Não, a nossa necessidade é outra". E é uma tragicomédia, infelizmente, um pouquinho recorrente, que apesar dos alertas, às vezes algumas empresas acabam optando aí pela customização e passa, às vezes, 1 ano e meio de plataforma, e eles acabam, às vezes, até implementando novamente a plataforma do zero, tamanha a quantidade de customizações. Então, pelo menos, tem alguns clientes, isso não foi uma vez que aconteceu, eu já vi não só nossos, mas outros clientes, do primeiro ao segundo ano tentarem transportar suas ferramentas legadas, né, para a plataforma, fazerem muita customização, inclusive para coisas que o ServiceNow já fazia, mas eles queriam que a ferramenta se comportasse como um sistema legado, sistema antigo, e depois de 2 anos usando o ServiceNow, eles acabam começando uma implementação do zero, tá, não estou falando de um caso 2, é uma comédia, mas é uma coisa bem interessante de se falar, porque pra gente, como já é uma coisa meio recorrente, a gente fala: "Ok, já vi esse filme", tentamos melhorar nosso diálogo, as nossas explicações, mas é uma coisa que
acontece, ainda acontece, né, principalmente, assim, eu acho que é no universo que a gente tem trabalhado da América Latina. Então é uma cultura, talvez, né, uma resistência à mudança, mesmo os processos do ServiceNow sendo os mais aplicados no mercado, sendo os fluxos os mais simples, os mais eficientes, eles tendo conhecimento disso, e mesmo assim, a gente vê acontecendo esses cenários de fazer, né, a customização desnecessária da plataforma e depois de algum tempo, as empresas optando por reimplementar a ferramenta totalmente no fluxo padrão. Então é uma tragicomédia, né, mas esse é o cenário. Muito bom, agradeço. Algum recado final, alguma mensagem que você queira deixar aí pro povo? Fique à vontade. Só que, assim, quem gosta de aprender, quem gosta de ter sempre novos cenários, novas coisas na vida e gosta desse processo de aprendizado, vem para o ServiceNow que é o caminho certo, aqui a gente não para de aprender. Maravilha. Muito bom, Karen. Agradeço estar por aqui, presença no convite aí de falar um pouquinho sobre sua carreira, sua própria trajetória. Bem impressionante, bem inspirador. Agradeço. Muito obrigado. Mas é isso aí. É isso aí, pessoal. Hoje estivemos aqui com a Karen. Falou um pouquinho sobre sua trajetória e agradeço a audiência aí. Aguarde o nosso próximo conteúdo sobre o ServiceNow. Estaremos um pouquinho mais aqui, provavelmente com a Karen também, falando para vocês. Até o próximo clube, até a próxima semana. Muito obrigado. Abraços.